Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, esse amor incondicional, Senhor, esse amor perfeito. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor escolheu nos amar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Ó Deus, para Te louvar, para Te adorar, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Só Tu, ó Deus, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Que todo joelho, ó Deus, se dobre diante de Ti. E toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Pai, nos dirige nessa noite. Recebe, ó Deus, a nossa adoração e o nosso louvor. Que chegue a Ti, meu Deus, com aroma suave, Senhor. Nos dirige aqui em tudo, Senhor. Nos abençoa, nos guarda de todo o mal. No nome de Jesus. Queridos, nós vamos fazer a leitura bíblica. Pior que nem está anotado aqui qual é. Nós vamos ler o Salmo 102, dos versos de 1 a 10. Salmo 102, de 1 a 10. Nós vamos fazer de forma responsiva. Eu vou começar a ler. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a Ti o meu grito de socorro. Esvaem-se os meus dias como fumaça, os meus ossos queimam como brasas vivas. Com a terra, o meu coração me atacado do jugo, e desfecho a terra por mim. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou uma coruja do deserto, como uma coruja entre as galinhas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Cinzas são a minha comida, com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitarás e me expulsaste para longe de mim. Amém. Esse texto reforça para nós aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Nós precisamos persistir na caminhada, na busca da santidade. E vou dizer, irmãos, não é uma caminhada fácil. O caminho é estreito mesmo. A bandeja à nossa frente, ofertada pelo inimigo, ela é atrativa, ela é agradável aos olhos. Mas nós precisamos todos os dias tomar a decisão que Daniel tomou. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E eu e você precisamos todos os dias decidir não nos contaminar com o que o mundo tem nos oferecido. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos passar um momento de cânticos. Amém, aleluia. Quem já teve aqui um LP em casa? Levanta a mão, por favor. Eita, muita gente. Ainda tem, né? E quem já teve um LP de louvores da garotada? Oh, isso. Inclusive, tem uma curiosidade que eu descobri há alguns anos atrás, né, que louvores da garotada foram gravados por
Diante do Trono, como é o nome do... Eita! Ana Paula Valadão. Isso, Ana Paula Valadão e... André Valadão. Obrigado. Né? Então, eu estou trazendo essa lembrança aqui porque tem uma faixa desse disco lá, o volume 3, salvo engano, que um personagem fala para... Tá triste, a menina tá triste, enquanto os outros louvam, cantam, e o livro, o Salt, que é o livro, pergunta: por que você está triste? E ela fala: vocês estão cantando tão bonito, e quando eu abro a minha voz, só sai barulho. Aí ele fala assim: deixa eu me ouvir. Aí ela abre a boca e sai um som de uma buzina. Bom. Depois, ela: deixa eu me ouvir de novo. Ela abre a boca e sai um barulho de um trem andando assim. Bom. Mas fique tranquila. Aos nossos ouvidos pode ser só barulho, mas para o Senhor é louvor. Amém? Então vamos louvar ao Senhor nessa noite? Não importa. Às vezes a gente se preocupa muito com a qualidade da voz, mas o louvor é aquele que vem do coração. Adoração em espírito e em verdade. Fique livre para adorar ao Senhor nessa noite. Que se é ficar em pé, permanecer sentado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
ao Senhor com palmas. Quero louvar, Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, a tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero amar. Quero só ouvir as vozes. As aves dos céus, as feras do campo. Aleluia. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exalte ao Senhor nessa noite. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, irmãos. Podem sentar, irmãos. Nesse momento, querido, nós vamos ter um período de oração. Nós vamos orar inicialmente pelas pessoas que estão enfermas. Nós temos irmão Valdilon de Naí, encontra em tratamento. A irmã Vicência está hospitalizada, recebeu alta da UTI. O irmão Ricardo Junquilho se encontra em Salvador, fazendo tratamento. O pastor Edson Cerqueira continua hospitalizado. Irmão Américo de Nalva precisou retornar ao hospital. O pastor Jabes Nogueira continua na UTI. Todos eles necessitando da presença santa do Senhor. Nós cremos que Deus está no controle de todas essas situações. Ele é soberano. E nós colocamos todas essas pessoas que nós lemos o nome aqui diante dele. Nós queremos orar nesse momento, nós queremos levantar um clamor nessa noite por esses irmãos. Eu queria convidar o pastor Manassés para que levante a sua voz e coloque diante do Senhor a vida desses irmãos. Pode vir, irmão. Eu me levantar também, não só a voz. Deus amado, nós te louvamos aqui na tua presença santíssima, Senhor, e te pedimos pelas nossas carências, pelas nossas necessidades, pelas nossas aflições, as nossas angústias, que tu possas, Senhor, ir transformando-as em sucesso, em bem-aventurança, em alegria, em tudo que for antagônico a tudo que for sofrimento, Senhor. Nós sabemos pela tua palavra que tu curaste, que tu és o Deus da cura. Jesus, quando esteve aqui o revelando, fez coisas que muitos de nós duvidávamos e muitos ainda duvidamos. Mas tu continuou o mesmo, a realizar prodígios e sinais, a realizar o que nós não esperamos em nossa vida, o que os médicos nos desesperam. Tu nos desespere. Espere em mim, que eu sou soberano. Eu sou mais que a medicina. Eu sou mais que a ciência. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Pai do universo, o Criador de tudo. Por isso, Senhor, que nós o adoramos, o amamos e cremos que tudo que precisarmos e estiver de acordo com a tua vontade, realizar-se-á se pedirmos com fé. Estamos pedindo com fé. Nós não saíamos da nossa casa aqui hipocritamente para dizer coisas que não estamos sentindo, Senhor. Mas nosso coração diz que nós o amamos, o adoramos e cremos em Ti. Por isso clamamos por todas as necessidades que foram citadas aqui e tantas outras que não foram citadas. Vá resolvendo cada uma delas para a glória do Teu nome, não a glória de homem algum, nem de igreja alguma, nem de denominação alguma, mas para a glória do Teu nome, que seja exaltado entre todos os deuses que possam existir, que na verdade não podem. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Nós vamos continuar orando. Eu queria abrir oportunidade para que você peça oração por você,
ou por alguém, crendo que o Senhor ouve e que Ele responde conforme a sua soberana vontade. Eu queria convidar o irmão Francisco Silva para que venha aqui à frente. Ele vai fazer essa oração. E assim que o irmão Francisco estiver aqui à frente, você pode levantar a sua voz e pode fazer o seu pedido de oração. O irmão me pediu para orar por alguém, me fugiu o nome. Repete para mim. Daniel Carvalho, de oração pela saúde dele, não é isso? Daniel Carvalho. Mais alguém? Indinalva Santana Santos. Ok. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo Alisson também. Cadê Manuela, minha filha? Ela vai se operar. Manuela. Ok. Cirurgia do pai participado. Ok. Vamos agradecer por tudo certo, o procedimento. Irmão Francisco, se você não memorou, mas Deus já ouviu, Deus sabe. Eterno Deus, Pai de misericórdia, eu diante de Ti outra vez, Senhor, para Te louvar e Te bendizer, que Tu és o único Deus e ontem e eternamente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os Teus servos pediram, Senhor, que creem num Deus que revela Seu poder, Sua graça, em qualquer momento, na Sua vontade, na Tua vontade de misericórdia, Senhor. Tudo isso os Teus servos que pediram neste momento, Senhor. Nós não lembramos, mas Tu conheces cada um dos desejos dos seus corações, Senhor. Dos seus familiares, com enfermidade, Senhor. Tu conheces cada um que estão em suas casas, nos hospitais, parecendo nenhum cuidado Teu, Senhor. E neste momento Tu vais em socorro de cada um, Senhor. Com o bálsamo da cura, com o bálsamo da libertação, Senhor. Com o bálsamo da salvação de almas, Senhor. Nós agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que temos de falar contigo, Senhor. Não porque merecemos, Senhor, mas porque Cristo é o nosso intermediário, Senhor. E com a tua vontade, tu vas te operar no meio do teu povo nesta noite, Senhor. Rogamos pelas famílias que estão em litígio também, Senhor, que tu venhas em socorro de cada uma, Senhor. Ó Pai, apresentamos os teus servos nesta noite e tem cobrança de pregar a tua palavra, Senhor, para que ele possa falar os nossos corações, aquilo que tu falaste a ele. E nós possamos ser por ti edificados nesta noite. Nós te oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Querido, nós vamos cantar hinos, convidando aí o diácono Jag, a nossa querida irmã Aglaé, irmã Malu. E logo após os cânticos dos hinos, a palavra estará com o pastor Paulo Sérgio. Vamos começar essa parte com o hino 116, Desejo da Alma. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Cristo Mestre, ouve com favor.
tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo, Mestre, ouve com favor. Vem, poder e graça ensine, abre o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm. Oh, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor. Vem, poder e graça ensine, abre o teu amor. E o 123, bendito Cordeiro. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mostram quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Fim de todo pecado, que maravilha deste amor.
Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui. Nessa noite nós vamos orar mais. Não quer demais a oração. Existem algumas coisas que, elas feitas de maneira contínua, dentre elas a oração, elas têm um efeito muito grande. A oração, ela não é Deus, em hipótese alguma. A oração não pode, eu diria, tudo, porque senão ela seria plenipotenciária. E plenipotenciária é Deus, né? Então a oração não pode tudo. Mas a oração, como é que Tiago diz lá? Ela pode muito, né? Em seus efeitos. Porque através da oração, e foi o recurso que Deus nos deu, nós podemos colocar as nossas necessidades, nós podemos glorificar a Deus, agradecer a Deus. Existem orações que elas são feitas e elas devem ser feitas sem nenhum interesse de pedir nada. Às vezes para glorificar só o Senhor. Mas como Jesus disse que é para pedir, né? Foi Ele que disse, e é bom saber que foi Jesus quem disse. Né? Pedi, dá-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abre-se-vos-á. Né? Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Né? Ao que bate, será aberto. Então nós vamos orar um pouco mais. Né? Você lembra agora, é possível se lembrar, e eu penso que sim, porque eu sentado ali, lembrei de algumas pessoas que caminhavam muito bem no Evangelho. Elas caminharam muito bem. Elas começaram de maneira maravilhosa a jornada do Evangelho de Cristo, né? Mas no transcorrer dessa caminhada, elas não são piores do que nós em nada. Elas só se descuidaram, por quê? Porque elas hoje não estão no caminho do Senhor. Eu quero crer que algumas delas continuam com a fé em Deus, mas outras não. Eu quero que algumas delas, quem sabe, às vezes até vão para alguma igreja, uma igreja ou outra, aleatoriamente, sem ter aquele compromisso que todo crente deve ter. Todo crente deve ter de poder ser membro de uma igreja evangélica, participar de uma igreja evangélica. Se não acontece isso, tem algo errado com essa pessoa. Então, é possível que alguns desses até podem ir um domingo, quem sabe, à noite, para uma igreja, ouvir um pregador. É possível que até que eles tenham acesso, e eu digo acesso a assistir, não é? Uma pregação virtual de algum pastor, mas estão longe dos caminhos de Deus e longe da comunhão. Não é? Aqui mesmo, irmãos, nesse período de pós-pandemia, os irmãos não se admirem, mas nós temos uma lista aí de 70 pessoas. Elas não voltaram mais. 70. Algumas delas nós mantemos o contato. Não se admirem também, algumas delas continuam contribuindo, né, financeiramente com a igreja, pregam dízimo. Né, mas a gente não quer. Eu estou preparando para dizer, olha, nós queremos você, é a maior oferta. Né? É a maior oferta que nós queremos. Então nós vamos orar. Lembrou de uma, pelo menos? De 2, de 3, de 10? Né? Nós vamos orar por eles, porque, irmãos, é algo que faz parte, sempre teve, mas faz parte dos tempos difíceis. E quer saber mais? Vai aumentar. Né? Vai aumentar. É como se fosse uma desilusão, não é? Ou algo assim, um descontentamento que gera a falta de ânimo, de fulgor, de estar cultuando e de estar até nos caminhos mesmo de Deus. Não é? Então vamos orar nesse sentido, vamos clamar ao Senhor agora. Você pode me acompanhar nessa oração e nós vamos fazê-la em pé, aqui intercedendo por pessoas que você vai lembrando. E pode até citar o nome durante o nosso clamor. Deus bendito, nessa noite, nós antes de podermos receber a palavra proferida, nós aqui queremos, ó Deus, clamar em nome de Jesus,
pelos nossos irmãos, sim. Muitos deles são nossos irmãos em Cristo Jesus. O sangue que correu na cruz, que foi o teu vertido, foi derramado para salvá-los. Mas por motivos que desconhecemos e alguns até sabemos, mas independentemente do motivo, Senhor, porque qual é o motivo que nos faz podermos perder a comunhão, podemos perder o caminho, a reta do caminho para o Evangelho, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, agora com a tua graça, com o teu poder, possa agora, Senhor, neste momento quando clamamos e sabemos que a oração surte sim o seu efeito, possa, Senhor Deus, chegar até esses nossos irmãos, possa chegar até essas pessoas, Senhor, algumas, quem sabe, até, Senhor, feridas pela própria andar da vida, por algumas dificuldades, algumas até que clamaram e tiveram uma espiritualidade em algum tempo bem forte, sólida. Senhor, nós clamamos por elas agora, nós clamamos por eles, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traze-os de volta ao Evangelho, traze-os de volta ao caminho de Cristo Jesus, Senhor. Faz com que, Senhor, gere-se saudade em seus corações de poder estar na casa de Deus. Assim como o salmista bem disse, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei diante de Deus? Ó Deus bendito, nós clamamos agora e sabemos, ó Deus, que a oração é como um plantio, e nós estamos agora plantando, Senhor, para vermos o retorno, porque cremos que a oração não são palavras ao vento. Nós clamamos ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus que é dono da nossa vida e dono da vida dessas pessoas. Nós, ó Deus, oramos e te pedimos, em o nome de Cristo Jesus também, sabedoria e graça, para quando encontrarmos, cruzarmos com algumas delas, nós não possamos ter uma palavra ácida, uma palavra dura, mas uma palavra de amor, um abraço de carinho, não uma palavra que cobre, mas uma palavra, Senhor, que venha recobrir de amor e de gratidão por aquela vida. Senhor, nós clamamos e já agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Então fica a recomendação pastoral e bíblica, né? Bíblica pastoral, de que, irmão, vendo alguém assim na rua, onde você estiver, ou até vindo à igreja, tá certo? Receba como um abraço. Porque tem alguns irmãos nossos, e eu já conheço, né? Às vezes são muito, eita, o turista, né? Chegou, para onde andava, Ébrio, né? Não, a gente recebe de outra forma, né? O Evangelho de Cristo é dessa forma, inclusive fazendo não apenas um contato, porque tem gente que assim, o meio virtual é maravilhoso, são ferramentas maravilhosas, mas tem gente aqui que não quer uma mensagem sua de WhatsApp, não. Ela quer muito mais, né? E ela precisa, na realidade, não é que nem que ela quer, ela precisa, né? Porque nós sabemos dessa importância. Vamos à palavra, abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, a Timóteo, né? Do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3, e nós vamos ler do primeiro versículo até o 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Louva a Deus, porque durante 3 quintas-feiras nós tivemos aqui a presença dos jovens, adolescentes, participando, e ainda me perguntaram essa semana se continuava, né? Mas eu já tinha contado, eram 3, como tinha combinado, né, pastor Júnior? Mas foi muito bom ter aqui vocês à frente, adolescentes, não é? Eu só não pude participar de um desses cultos, por causa de uma missão também, visitando uma família da igreja, e precisava daquele momento ali, não é? Mas louva a Deus, o congresso, enfim, todo o transcorrer dessas atividades feitas aqui às quintas-feiras. E aí nós voltamos com a terceira mensagem sobre esse tema. E ainda teremos, se Deus permitir, uma quarta e última, tá certo? Uma quarta e última sobre tempos difíceis, porque esses 5 versículos, são 5, não é? Mas são muito profundos, irmãos, são muito ricos naquilo que ele se propõe. Então vamos ler, aí os irmãos acompanhem a leitura aí em suas Bíblias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Amém, sim. Não é? Meus irmãos, nós sabemos, e eu fiz a introdução pelo menos nas 2 pregações anteriores, em relação a esse texto, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E nós aqui, aproveitando a forma didática que o pastor Hernandes Dias Lopes coloca em seu comentário bíblico, não a forma sequenciada dos versículos, mas por temas, hoje nós vamos ao terceiro aspecto, ao terceiro tema desses versículos aí. Porque no primeiro nós trabalhamos a conduta em relação a nós, a nós mesmos, ou seja, condutas, atitudes em relação à pessoa, a conduta em relação ao próximo, que foi na mensagem anterior, que nós aqui proferimos, e hoje nós vamos ver a conduta de pessoas nesses tempos difíceis em relação a Deus, certo? Em relação a Deus. E a primeira atitude que nós temos, que o apóstolo Paulo coloca aí, é a blasfêmia. Nos últimos tempos, ou nos tempos difíceis, nós teremos a presença maior, pujante, infelizmente, de blasfemadores. Blasfemadores, como diz aí no versículo 2. Então, esses blasfemadores, e é bom que se diga, que blasfêmia não é a atitude de reclamar. Porque reclamar, os que já me acompanham, os irmãos que estão aqui e me acompanham já há bom tempo, a reclamação pode ter um aspecto negativo. Pessoas que reclamam, ela insistentemente, ela reclama, são reclamadores. E a gente precisa se policiar, porque dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, você conhece alguém que reclama muito, E essa reclamação não tem um aspecto positivo, ela é negativo. Reclama-se às vezes pelas mínimas coisas. Eu conheço gente que se chove, ele reclama, diz, mas quanta chuva. Se faz sol, reclama do sol. Se faz frio, reclama do frio. Se faz calor, reclama do calor. Enfim, são reclamadores, não é? Reclamadores. Mas a reclamação pode ter um aspecto positivo, nós sabemos. A reclamação pode reparar a injustiça, não é, doutores advogados aqui presentes? Nós sabemos disso. Pode reparar uma injustiça, uma reclamação. A reclamação, pode e deve ser feita num ambiente onde se tem algo a reparar. E a própria ideia de reclamar é algo que é reiterado, já foi feito e é feito novamente, e é reiteradamente. Mas a reclamação não é blasfêmia. Reclamação, aliás, blasfêmia também não é o que nós podemos chamar de pessoas que são, às vezes, murmuradores. E olhe que a murmuração ela é um termo muito forte na Bíblia. A murmuração fez com que alguns que saíram do Egito não pudessem entrar na terra prometida. Não entraram, não. Porque eles murmuravam dentro das suas tendas, como diz lá na Antiga Aliança, murmuravam dizendo, olha, o nosso Deus, e os que podiam dizer o nosso Deus, porque alguns diziam, o Deus de Moisés, nos trouxe até aqui para nos matar, porque Ele não quer o nosso bem. Nós vamos ser mortos aqui e os nossos filhos também. Isso eles murmuravam dentro das tendas como se Deus não ouvisse. E a ideia de murmúrio é aquela coisa assim, que você pode dizer baixinho, mas você está dizendo algo que é ali ácido, O nosso Deus, ou o Deus
de Moisés nos trouxe aqui, Ele não nos ama. Como é que Ele nos trouxe para um lugar sem água? Como é que nós estamos aqui comendo esse pão aqui, não é? E essas codornizes durante tanto tempo? E isso é murmuração. É murmuração. Mas, irmãos, é impressionante. A murmuração é péssima. Mas murmuração ainda não é blasfêmia, porque a blasfêmia, ela é pior. Pense nesse negócio ainda. Eu pensei que a murmuração chegava ao seu ápice. Mas a blasfêmia é pior. A tal ponto do próprio Jesus Cristo, quando os fariseus, né, aqueles saduceus, enfim, aqueles grupos ali que pegavam no pé de Jesus, disseram, ele repreende os demônios pelo poder de Beelzebul, ou seja, Satanás repreendendo os próprios Satanás. E lembra o que Jesus disse? Disse, na realidade, só existe um pecado que não há perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Dentro daquele contexto ali. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar totalmente a ação do Espírito Santo. É não reconhecer o poder, a eficácia da ação do Espírito Santo. É atribuir a Deus aquilo que não lhe pertence. Então, os blasfemadores, irmãos, eles insultam a Deus, e não apenas a Deus, mas também às pessoas. São pessoas blasfemadoras. É o que a Bíblia chama lá nos Salmos, não é? Em outras partes, da figura do ímpio. O ímpio. O ímpio é aquele que tem a conduta de blasfemar contra Deus, de insultar Deus com a sua conduta, mais do que com as suas palavras. São pessoas que zombam de Deus e escarnecem do próximo com palavras carregadas de veneno. Elas zombam de Deus e elas escarnecem as pessoas com palavras carregadas de veneno. E tecem crítica cruel a Deus e aos homens, às pessoas. Esse é o perfil dos blasfemadores. Conhece alguém assim? Que tem essa conduta? Misericórdia. Porque nesse tempo difícil, ou nesses tempos difíceis, nós vamos ver pessoas que já existem com este perfil. Segundo, ingratos. Versículo 2 também tem. E a palavra ingrato, ela vem do grego, né? Akaristos, né? Sem graça, uma vida sem graça, uma pessoa sem graça, uma pessoa sem gratidão, né? Uma pessoa que tem uma vida sem graça, por quê? Porque ela é ingrata. Não é gerado no coração dela nenhuma gratidão, por nada. Então, são pessoas ingratas, né? E mesmo recebendo tudo, ou seja, quanto é necessário, os irmãos sabem. Inclusive, alguns irmãos lá naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aí alguém pode dizer, então quer dizer que, então, se não foi acrescentado tudo até agora, que eu penso em ter, que eu sonho em ter, então tem algo faltando. Não, ali, todas estas coisas, segundo os melhores biblicistas, é aquilo que Jesus estava falando ali. O que é que ele estava falando? O vestir, o comer, né? E que a gente ficasse contente com isso. Ele estava dizendo para a gente, olha, nós precisamos, aliás, vocês precisam agradecer, porque vocês têm o básico. Irmãos, quanto básico nós temos. Olha, vou dizer uma realidade aqui. Se você tem o seu pai, e ele já é crente em Cristo Jesus, não é? Tenha certeza que você casou, os que são casados aqui mais jovens, com mais de imóvel, de um carro, quem sabe de uma moto, do que o seu pai. Tenha certeza disso. Os pais dos seus pais, os seus avós, meu Deus, uma bicicleta. Alguns, quem sabe, um carro, né? Ou uma lambreta daquele tempo. O que eu estou querendo dizer?
é que você hoje tem muito mais daquilo que os seus pais tiveram. É ou não é assim? É. Eu lembro de irmãos aqui, e eu estou vendo os filhos aqui, que já são avós hoje, e esses irmãos vinham de ônibus para a igreja. Os filhos deles vêm de carro, e você já vem com um carro melhor do que o seu pai tem. E com condições, embora você pode dizer, pastor, não é bem assim não, pegue leve. Porque eu não ganho o que meu pai ganha. Ou meu pai ganhou. Não é? Eu estou precisando dizer aqui que o que nós temos, de fato, e o cristianismo ele é singular porque ele é isso, ele é simples, ele exige simplicidade. Não é? Essa ideia de que o cristão ele precisa, não é, ter algo além e ter algumas coisas que nós sabemos que são importantes até e nós gostamos. Mas muito cuidado para não trilharmos o caminho da chamada teologia da prosperidade, que nos valoriza, não é, pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Então, a ingratidão aqui dessas pessoas, a conduta dessas pessoas, que mesmo recebendo tudo, não reconhecem e nem retribuem nada. Não reconhecem nem retribuem nada. Mesmo recebendo tudo. E aí nós lembramos dos 10 leprosos, né? Que apenas 9 voltaram para agradecer. É isso? Não. Apenas um voltou para agradecer. E aquilo causou uma admiração em Cristo. Como é que eram 10 e apenas você voltou para agradecer? Onde estão os outros 9? Né? Ou seja, a gratidão, o registro de gratidão, ela não faz parte dos ingratos, não. E são pessoas, irmãos, que muitas vezes elas têm essa vida sem graça. Sem graça duplamente. Primeiro, porque é uma vida mesmo que é isenta da gratidão. E segundo, porque é uma vida sem graça, sem fulgor, sem brilho. Por quê? Porque nós sabemos a importância de um coração grato, mas não apenas agradecer, é uma questão de conduta. É da conduta da pessoa, é da essência da pessoa. Então, nós então temos essa segunda categoria aí, dessas pessoas, não é? Em tempos difíceis, que são os ingratos. Não é? Então, blasfemadores, ingratos. Terceiro, irreverentes, também no versículo 2, em relação a Deus. Lembremos que nós estamos aqui, essa conduta é em relação à divindade. Blasfemadores, aqueles que blasfemam contra Deus, não são nem ateus, não é? Porque o ateu, ele diz, eu não creio em Deus, mas ele está ali, muitas vezes respeita a nossa forma de crer, não chegando para ele e mexendo e apresentando um Deus que ele não crê, enfim. Mas o blasfemador, ele é muito pior do que isso que nós vimos. Temos os ingratos e agora temos os irreverentes. Irreverentes é impressionante. Não confundamos aqui o termo grego que o apóstolo Paulo usou para irreverentes com a questão de uma conduta de alguém que se torna irreverente, às vezes, em algum lugar, em uma reunião, né? Quem sabe até em um culto que prestamos a Deus, em um local. Não. Então é uma questão de momento. Irreverência aqui é um sentido de indecência. Olhe como toma um sentido muito mais profundo. Quando Paulo aqui chama irreverentes, são pessoas indecentes. São pessoas que vivem abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor. É uma vida mergulhada no pecado. Aí nós lembramos, e as perguntas surgem quando é um estudo bíblico sobre isso. Ô pastor, e qual é o sentido, então, da questão de lá quando João apresenta em uma de suas cartas, que aquele que é de Deus não peca? Que tem algumas traduções, não é? As traduções mais clássicas. Aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca mesmo, não. A gente é isento desse pecado. E aí nós vamos perceber que o que ali está colocado é aquele que é nascido de Deus não vive continuamente ou constantemente pecando.
Não é uma vida de pecado costumeiro, sistemático, não. Nós pecamos porque faz parte da nossa natureza e nós sabemos que não temos prazer nisso. Pelo amor de Deus, se existe alguém que está tendo prazer, o pecado, é claro que ele apresenta e ele é uma forma de prazer, mas pode perceber que quando fazemos, quando realizamos, quando abrimos nossos olhos, nós percebemos a tristeza no nosso coração. Porque desagradamos ao Senhor, porque saímos do propósito de Deus e percebemos então que não se trata de uma questão aqui de continuar pecando sistematicamente. Aí eu lembro de uma frase do Charles Spurgeon, né, o pregador, príncipe dos pregadores, que ele disse, olha, os porcos, eles podem chafurdar na lama e ter prazer naquilo ali, não é? Que é da natureza. Eu diria até, não sei nem de todos, porque hoje alguns animais são bem tratados, né? Mas é natureza do porco, dizia Spurgeon, chafurdar na lama. Mas as ovelhas não. Elas podem até cair na lama, mas não é da natureza da ovelha ficar ali se deliciando com aquela lama. Não. Então, a ideia aqui é de algo indecente, uma vida indecente, sem recato, sem pudor. Trata-se de pessoas que já perderam a vergonha e cujo único objetivo de vida é satisfazer seus desejos pervertidos. E aqui, irmãos, não liguemos só a questão da sexualidade ou da sensualidade, porque sexualidade é boa, é divina. A sensualidade, que é a distorção da sexualidade, essa é desastrosa. Não é? Então, esses que são irreverentes, indecentes, eles têm essa conduta. Eles perderam o pudor, o recato, e o único objetivo de vida deles é satisfazer os desejos dos seus corações e corações pervertidos. Não é? A língua, a mente, as ações, muitas vezes as conversas que são repassadas, porque tem gente que tem uma conduta e nos atentemos. Ela ouviu um negócio aqui, e isso tem a ver com indecência, viu? Com esses irreverentes. Ela ouve aqui você dizer alguma coisa e ela leva para outra pessoa de maneira distorcida. Conhece alguém assim? Ela distorce a palavra e leva. E algumas vezes, diga se só foi eu que tive essa má ação de dizer, foi dito isso mesmo? E a gente começar a acreditar, porque muitas vezes a seriedade que é colocada, os detalhes que são colocados, e nós devemos nos policiar, irmãos, porque isso aqui, eu disse nas 2 pregações anteriores, não nos pertencem. Essas condutas, elas não devem jamais fazer parte do nosso meio. Então, percebemos então que esses irreverentes, irmãos, eles têm essa conduta, e nesses tempos difíceis, nós vamos ver mais ainda. Mas há um outro, já chegando ao final, que são os mais amigos dos prazeres, e amigos de quem? De Deus. Então, uma conduta em relação a Deus, que não quer amizade com Deus, e essa amizade nós vamos explicar aos irmãos o que significa, mas quer amizade com os prazeres do mundo. A palavra amigo, por mais desgastada que seja, no latim, amicus, lá no meio dela tem amor, no latim. Então, segundo os etimológicos, né, que trabalham com a estrutura das palavras, quando você diz que alguém é seu amigo, é porque você ama essa pessoa. Você ama a pessoa. Tanto é que, no meio dos pastores, na pastorada, não é?
Às vezes a gente chama colegas. E outros nós chamamos amigos. Não isso é feito assim, de maneira proposital. Colegas porque são colegas de farda, vestem a mesma farda ministerial. Mas existem colegas e existem mais do que colegas, existem pessoas que são amigas, né? É um amigo de ministério. É alguém que eu possa abrir o meu coração, sabendo que de lá eu vou ter receptividade e vou ter também mais do que receptividade a tal ponto de ter a palavra dele dizendo, você errou. Como é que você pode fazer isso? Porque o verdadeiro amigo é assim. Verdadeiro amigo, e se você tem um amigo, vê se não foi assim. Você não já discutiu com ele ou com ela? Quem sabe até não já ficou em algum momento com tanta raiva que por um período ali ficaram sem se encontrarem, mas a amizade e o amor é tão grande que aquilo foi pequeno, foi temporário e que não deve acontecer sistematicamente. Então, a ideia aqui de amigos dos prazeres é aquele que ama os prazeres, não é? Mais do que amor a Deus. São pessoas que fazem da vida uma corrida desenfreada em busca, desesperadamente em busca do prazer imediato. Olha, pode ver, eu já notei, isso é digno de estudo. Sexta-feira, à noite, sábado, o trânsito é uma tranquilidade em Aracaju. Mas eu noto que algumas pessoas são desesperadas dentro do carro, que a gente não dá para ver quem é, e nem eu olho, porque os vidros são fumês. Mas ele está desesperado para curtir a noite da sexta-feira, quem sabe, ou do sábado ali. Por isso que alguém um dia disse aqui, pastor, é impressionante, quando eu convido os meus amigos ou colegas para virem à igreja no domingo à noite, eles dizem assim, eu já estou de molho, porque já curtiram o sexta e sábado. Não é? Para nós, enquanto o domingo de manhã está começando, o deles está terminando numa praia, não é? Ou em um local de lazer. Então, percebemos essa corrida desenfreada para curtir. E nós sabemos muito bem do hedonismo, né? O hedonismo ele tem origem em Edom. Edom, Esaú, que por um prazer de um prato de lentilhas, ele vendeu sua primogenitura. E aí se passou esse termo para alguém que, por um prazer, ele faz tudo. Nós percebemos então que esses que são amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus, eles são consumados hedonistas. Hedonistas. Bons, lazer é bom. Assistir um bom filme, embora eu particularmente preciso, e todos nós precisamos fazer uma trilhagem, né? Fazer um perfil, uma busca, porque hoje essas plataformas que nós temos para os que têm, é impressionante como de um tempo para cá, você notou como mudou o enredo dos filmes? Mudou. O lesbianismo está lá presente. A homossexualidade está lá presente. Entrou. Não é? E você precisa assistir bons filmes, como a leitura de um bom livro, que influencia a sua vida. Puxa, eu lembro de livros que eu particularmente li, que até hoje modificou, trouxe, acrescentou a minha vida em algum momento. Filmes também. Mas nós sabemos que a rede do entretenimento, ela, se não for bem colocada, bem utilizada, ela é uma forma de nós pegarmos, infelizmente, esse caminho aí dos amigos, muito mais dos prazeres do que amigos de Deus. Eu particularmente gosto, parênteses aqui, mas vou fechar rapidinho. Gosto de filme. Porque a série, muitas vezes, ela começa ali a enrolar e traz tanta coisa que no final dá até raiva de você assistir. Não é? E preste atenção, cada episódio daquele, de 1 hora aproximadamente, ou um filme que vai a 1h30, 2 horas, sabe quais são os dados que nós temos? Que os cristãos, não estou falando de outras pessoas não, eles passam 25 horas por semana. Alguém teve o cuidado de fazer uma pesquisa.
Se você diz, mas eu não fui perguntado nessa pesquisa não, pastor. Mas nós sabemos que trabalho com pesquisa, porque é por estimativa, né? 25 horas por semana, eles gastam, ou vamos dizer assim, nós gastamos, diante de uma tela, seja de celular, ou de notebook, ou de TV. E a EBD, quantas horas são? 1 hora de EBD, né? Por semana. 1 hora de EBD. Porque as pregações, elas não chegam a essa quantidade. Poucas foram as pregações nossas. Pode ver os pastores aqui da sede. Não é? Eu uma vez preguei 1 hora e digo, meu Deus, não acredito. Como é que eu preguei 1 hora? Isso era café pequeno para a época de outros pregadores, quando as pregações já eram 1h30. 1h30. E lidos ainda os sermões. Né? Sermões lidos em outro contexto da igreja. Né? E nós percebemos então, irmãos, que tem algo errado conosco. Nesse sentido. Porque se investimos 25 horas vendo uma tela, mesmo que seja, às vezes, para algo benéfico e necessário, né? Claro. Mas na leitura da Bíblia, ou não ouvir a Bíblia, nos debruçarmos nas disciplinas espirituais, tem algo errado. E aí nós vamos, então, entender algumas considerações finais, 2 delas apenas, uma vez que vamos trazer uma 4ª mensagem, última, não é? Pela graça de Deus. Primeira consideração, irmãos. Haverá um tempo em que a maldade amadurecerá. Ela vai desabrochar. Aliás, eu entendo que ela já desabrochou. Já desabrochou. Ela amadurecerá. Desses tempos difíceis. Ela já existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem entrou no mundo, permitiu brechas na sua vida, mas nós sabemos que a maldade, ela amadurecerá no transcorrer dos tempos. Segundo e último, a maldade e crueldade será extensiva, né? A sua extensão, não importa se é um país do primeiro mundo, não importa. A maldade está lá, extensiva, intensiva e expansiva. Intensiva, o que nós estamos percebendo aí, uma intensidade enorme, como ondas que vão crescendo e crescendo e crescendo. E também expansiva, porque tem se, de maneira avassaladora, alcançado campos da sociedade, setores da sociedade, tem socado os muros da igreja e algumas brechas nós temos cedido, de tal forma que esses muros, eles precisam ser restaurados. Então, nesses tempos difíceis, nós precisamos, irmãos, rever a conduta em relação a Deus destas pessoas. Eu estou falando aqui numa maneira exortativa e reitero, nada tem a ver conosco essa conduta aqui. Se existe, precisa ser rechaçada veementemente no nosso meio. Por quê? Porque não faz parte do nosso DNA. Né? São pessoas que o apóstolo está falando e elas têm uma atitude em relação a Deus que não condizem com a forma de nós entendermos. Que Deus nos conceda graça, né? Nos dê graça, para que nesses tempos difíceis, irmão, nós possamos ter sabedoria, nós possamos ter firmeza, ousadia santa, não ousadia que afronte muitas vezes, mas uma ousadia firme, que confronte, não é? Confronte. E um discernimento, uma capacidade de discernir as coisas. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer. Existem coisas que elas vêm sorrateiramente. Elas surgem sorrateiramente. E aquilo que a gente pensa que é bom, no final é ruim. Não é? No final é ruim. Vem com uma roupagem muito bonita. Às vezes até um relacionamento que você tem com alguém, para os solteiros.
E para os casados se policiem, porque às vezes uma amizade, um ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar, não importa. Isso pode começar, quem sabe, com uma aparência de boa, algo bom, mas no enredo da caminhada, você nota, e precisa notar, precisa discernir, quem sabe até antes das coisas começarem a acontecer, porque o nosso coração, quem conhecerá, Senhor? Só o próprio Deus, que muitas vezes nos deixamos levar, mas o final é um final de tragédia. Vamos orar nesse sentido? Que Deus nos dê discernimento, firmeza, ousadia santa, não é? Para que nós possamos, então, perceber, irmãos, fazer a leitura desse tempo, não é? Baseada na palavra de Deus, que não nos escondeu nada disso. Né? Foi muito clara a palavra, que as coisas são dessa forma e que elas vão piorar. Elas vão piorar. Senhor Deus, por tua misericórdia e graça, nós clamamos agora. Por tua igreja aqui reunida, quando recebe esta palavra, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai bendito, toma a tua noiva em tuas mãos, a tua igreja em tuas mãos. Esta que o Senhor tem preparado para o grande e glorioso dia. Nós te pedimos, ó Deus, como falamos, discernimento, firmeza para confrontar, firmeza na conduta, ousadia santa, Senhor, em nome de Jesus. E nós, ó Deus, te pedimos em teu nome, que nós possamos, ó Deus, fazer muito bem a diferença e fazermos a leitura desse tempo de acordo com as lentes da tua palavra, com o olhar da tua palavra. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos entoar um cântico, louvor ao Senhor, não é só para o ofertório, é louvor ao Senhor. E enquanto cantamos, louvamos a Deus, os irmãos podem vir dedicar aqui ofertas, dízimos, né? No gasofilácio aqui à frente. Atribulado coração. Né? Cantor Cristão 236, então cantemos, dediquemos enquanto cantamos. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, nele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem, vem já, descanso dilacerado pela dor das suas culpas de pecar, vem sem demora ao Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem, vem já, descanso me dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor tem graças de dar a poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar
já te valer. E sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém. Só falta o apelo agora, né? A chamada à salvação. Olha, irmãos, esses hinos a gente não deve parar nunca de cantar. Quando cantávamos ali, lembramos após as pregações, né, aqui com o querido pastor Jabes, às vezes que entoávamos, né? Esses hinos e outros, né? E fazem parte da nossa história, né? Fazem parte da nossa história. Continuemos cantando hinos e cânticos novos, antigos, todos eles que redundem para a glória do Senhor e trazem mensagem bíblica. Visitantes nessa noite, antes da gente orar, nós temos, estou vendo muito rosto de casa, mas temos visitantes aqui. Por gentileza, fique em pé aí. Como é o nome? Sim. Fátima. Muito bom. Fátima, que alegria nossa, né? De tê-la aqui. Marlene, lá atrás, agradecemos a sua presença também, Marlene. Quem mais está nos visitando? Marinalva. Olha que bom. Irmã Marinalva. Então já é do Evangelho de Cristo, né? Que bênção, né? Muito bem. Me permitam, a Marlene já é evangélica? Está começando, né? Bom, graças a Deus. E Fátima? A primeira vez também está começando. Graças a Deus. Né? Em outros momentos, voltem. Né? Vocês decidiram bem estar conosco nessa noite, não é? E mais do que isso, conhecer a Cristo Jesus, que é que faz toda a diferença. Nós vamos, irmãos, então, orar agradecendo, né? O ofertório, nesse momento. Eu vou pedir a irmã Edneide, que está ali, Edneide, ou daqui da frente, ou daí onde você está, né? Poder orar agradecendo esse ofertório aqui, né? Venha para cá, gostei. Venha para cá orar aqui, né? Agradecendo o ofertório nesse momento que tivemos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, santo é o teu nome, meu Pai. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para te louvar, para te agradecer, ó Deus, para aprender um pouco mais de ti. Ó Senhor, dar-nos uma noite de paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Especial também te agradecemos pelo ofertório, ó Pai. Te agradecemos pelos irmãos que contribuíram nessa noite. Abençoa cada um, Senhor, retribui conforme a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. E sei com aqueles que não podem ainda contribuir, que tu possa estar ajudando, Senhor, os que não têm emprego, os jovens, os adolescentes, que eles possam vir a ter a vontade, o desejo de contribuir para a tua causa, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém. Irmãos, rápidos avisos antes da bênção, encerrarmos aqui. Esse final de semana, nós vamos ter o encontro, 28º SCC, Encontro de Casais com Cristo. Então, uma boa parte aqui dos membros, dos irmãos congregados, estará lá no local, ali, uns participando, outros servindo, né, no encontro de casais. No domingo pela manhã, pela graça de Deus, estarei aqui com os irmãos, tá certo? Estarei aqui na igreja. À noite aqui não estarei, mas haverá culto em ambos os horários, escola bíblica, talvez algumas classes, não é? Pastor Cláudio, depois tem que ver com Rosiane, talvez a classe de casais, não sei como é que vai ficar, depois você alinha com ela, não é? Algumas classes, principalmente as classes voltadas, né, para a classe voltada para os casais. Mas estejam orando, tá certo? Vamos orar pelo encontro, irmãos. Eu antes ouvia, mas isso parou, graças a Deus. Assim, de que era um evento, né? Não é um evento não, porque o evento, como dizia o
pastor Hélio Lourenço, né, já partiu. Evento é ruim na igreja porque o vento leva. Coisas vão embora, não é? Não é um evento só, irmãos. É algo, é uma ferramenta de Deus. Né? Ferramenta na vida da igreja, da família, do casal. Né? Então, nós vamos orar pelo 28º ECC. Né? E os cultos permanecem nos mesmos horários. Né? 9 horas da manhã e às 18 horas. Tá certo, irmãos? Vamos ficar em pé, com a bênção, estamos encerrando. Grato a todos quantos nos ajudaram aqui na música, na projeção, canto, lá na porta, diáconos de plantão e funcionários. Né? A sugestão, para não dizer a ordem, é você, se possível, não saia depois do culto por aquela porta. Vá por essa porta e vá até a quadra, para que a gente possa degustar rapidamente algo que foi preparado lá com muito carinho e também nós conversarmos um pouco, tá certo? Então, só se não tiver jeito mesmo, você sai, mas vamos sair aqui. Né? Até aqueles que às vezes não saboreiam, né? Aquele caldinho, uma sopinha, mas vão para lá, isso é bonito. A gente está lá, não é? E fica na torcida para ter algum dia algo que você possa, né, participar também, não apenas ali na comunhão. Né? Então, com a bênção, estamos encerrando o culto dessa noite. Com o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Senhor nosso e da igreja, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Podemos dizer amém.